Bom, a segunda-feira foi, enfim, foram muitos dias, né, que se passaram ali sem o presidente dar aquela... Tem que falar oi pra galera que fica ali no cercadinho. Então hoje saiu distribuindo frases aqui de efeito sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, né? E mais uma vez ele voltou a atacar o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ao falar sobre supostas fraudes nas urnas eletrônicas, né? Nesta segunda-feira, ele foi mais ameno do que ele vinha sendo, né? Mas ele voltou a questionar a posição de ministros do Supremo em se posicionar contra um voto impresso através da urna eletrônica na próxima eleição, voto auditável e tudo mais. E falou mais uma vez, defendeu mais uma vez mudança no sistema a partir do ano que vem. Eu entrego a faixa para qualquer um, se eu disputar a eleição, né? Se eu disputar, eu entrego a faixa para qualquer um. Uma eleição é limpa. Não tem um hack preso em Minas Gerais? Eu vi o vídeo dele. Ele está preso por quê? Porque ele invadiu o TSE. Invadiu o TSE. O Barroso não disse que o TSE é inviolável? Ele está preso por quê? Ele não cometeu o crime. As evidências são tão claras, só não entende que não quer. Presidente que defende uma modernização do sistema, né? Incluindo ali um voto impresso, sem o acesso do eleitor, apenas para aquele cheque, a impressão do voto. O presidente e os seus correligionários que insistem que há fraudes rotineiras nas eleições realizadas no Brasil, sendo que a gente nunca provou nada e por mais que se tente, até o momento não há nenhuma evidência clara de que há fraudes nas eleições brasileiras. O presidente prometeu apresentar essas provas, mas disse que não seria possível fazer isso logo, porque a pessoa que tem essas provas está com Covid. Bom, vamos aguardar as provas, elas são essenciais e o presidente tem que entender isso, é um serviço público que ele presta quando ele ajuda a combater, se há falhas, elas precisam ser expostas. Ele tem dito isso há tantos meses. Eu acho que como qualquer cidadão, a gente acredita no processo eleitoral, no processo democrático do Brasil, na democracia brasileira e na força da democracia brasileira e quer continuar acreditando. Quando a gente coloca em xeque essa credibilidade, é preciso que as provas sejam colocadas para que algum ajuste seja feito no sistema. O que fica claro do ponto de vista do Tribunal Superior Eleitoral é que não é possível fazer a adaptação que está sendo pedida por Jair Bolsonaro. A impressão do voto não é um processo simples, a gente não teria prazo para fazer isso tão logo o presidente espera, já para o próximo processo eleitoral. De repente, a gente acha uma saída intermediária, Cris, que é instalar alguma tecnologia para a impressão do voto de um percentual de urnas. E não tem problema nenhum. Se é para evoluir mesmo, ótimo, todos nós queremos evoluir. O que a gente não quer é um presidente, um chefe do Poder Executivo que coloca em xeque e que questiona o processo eleitoral simplesmente para não aceitar o resultado que vai sair das urnas. Qualquer resultado que seja. Então, se o presidente Jair Bolsonaro diz que o processo está fraudado, como é que ele acredita que ele foi eleito? Como é que ele pode dizer que estava certo, só fraudaram para ele não ser eleito em primeiro turno? A fraude, se ela existe, ela foi manobrada só pelos opositores? É muito, muito delicada essa questão. Não é nada saudável esse debate nesse tom em que ele está sendo feito. E o papel cabe ao Congresso Nacional discutir isso. O presidente pode falar sobre esse assunto todos os dias, inclusive para usar isso como cortina de fumaça contra os escândalos que estão sendo investigados pela CPI. Mas cabe ao Congresso Nacional decidir se as urnas vão mudar, se não vão mudar, e ao Tribunal Superior Eleitoral colocar isso em prática. Presidente, por favor, colabore. Eu gostaria de deixar esse pedido, porque se o presidente Jair Bolsonaro pode colaborar, uma coisa que ele tem que fazer é apresentar essas provas, Cris. Uma das figuras públicas aí que mais se manifestavam contra, né, enfim, declarava eventuais fraudes nas eleições e tudo mais, era o deputado estadual Castelo Branco de Luca, que é aqui do PSL de São Paulo. Ele foi notificado pelo TSE para apresentar provas, né, sobre acusações sobre fraude nas eleições de 2018. E aí ele encaminhou um ofício para o TSE destacando o seguinte: apenas vocalizei queixas dos eleitores. Segundo ele, houve centenas de reclamações sobre possíveis indícios e suspeitas de irregularidades do funcionamento das urnas eletrônicas feitas por eleitores de São Paulo, mas não apresentou nenhuma prova. Aí, só para concluir, desculpa, bati no microfone, que desajeitada. Só para concluir, gente, quando você digita ali na urna eletrônica, ela não tem comunicação com a internet.
Então, assim, é um arquivo, um disquete, uma coisa assim, né? Meio até arcaico, tosca, né? Ela marca o teu voto e depois, ao fim do processo eleitoral, ela imprime um boletim de urna confirmando aquilo que foi digitado. Não há comunicação e não há possibilidade de violação dessa urna. Ela vai imprimir o resultado que foi impresso ali, é o que garante o TSE. Ah, mas o voto não é auditável. É auditável. O Tribunal Superior Eleitoral já teve pedidos de recontagem de votos e fez isso depois do processo eleitoral. Ah, imediatamente ela não é auditável. Eu falei, bom, mas o que é possível fazer? Há uma possibilidade de evolução? Vamos evoluir. Mas sem questionar, porque o Brasil é visto como referência ainda assim, mesmo que as nossas urnas estejam desatualizadas, ainda somos vistos como referência internacional, porque a gente tem um processo eleitoral limpo, tecnológico e rápido. Muito rápido comparado com o que a gente assiste com relação a outros países tão grandes quanto o nosso, né, Cris? Exatamente.